Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Centro Cultural São Paulo. Meu nome é Julia Yumi Takehashi, eu sou estagiária de comunicação daqui e a gente vai apresentar mais um podcast, Leituras à Mão, em que basicamente eu vou convidar uma pessoa do Centro Cultural para a gente poder conversar sobre alguns livros com uma temática mais nichada. E dessa vez, a primeira convidada do nosso podcast é a Isabela Preti, ela é coordenadora de comunicação aqui do Centro Cultural e ela trabalha aqui há 5 anos. Seja bem-vinda, Isa! Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Estou muito feliz pelo convite. Muito animada com a possibilidade também da gente falar dos livros que tem aqui na nossa biblioteca, porque indicação é o que tem. Bom, para mostrar um pouquinho mais, contar um pouco mais sobre o que a gente vai falar, essa primeira temática é um pouco mais sobre o coletivo, sobre a sociedade, como a gente consegue pensar a partir dos livros sobre os aspectos que impactam as nossas vidas, desde o micro até o macro. E começando com essa discussão, queria trazer o livro que inspirou o filme, que a gente, inclusive, nossa sociedade do Brasil ganhou o Oscar de melhor filme internacional desse ano, que é o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. E basicamente ele traz uma autobiografia sobre a história dele, principalmente da infância, porque ele é o mais novo da família e a família dele passou por um momento da ditadura militar do Brasil. E ele foca bastante na figura da mãe, a Eunice Paiva, em que a gente, né, pôde honrar muito a partir dessa produção cinematográfica. E eu acho que o interessante desse livro, em comparação ao filme, é basicamente que traz um ponto de vista do Marcelo. Então, é aquela coisa de um irmão uma caçula que enxerga que a família está passando por dificuldades, mas não sabia exatamente o que era. E ele vai começando a ter essa clareza ao longo dos anos, né? Em que ele também publicou seu livro Feliz Ano Velho e depois ele fez, né, mais trabalhos e chegou ao Ainda Estou Aqui. E eu queria perguntar sobre as suas perspectivas sobre a história, sobre o que esse livro representa para você, Isa. Eu amo. Primeiro que o Marcelo Rubens Paiva, ele tem uma escrita que eu acho muito preciosa, assim. Ele tem esse jeitão bem característico de quem cresceu nos anos 70, 80, que marca muito a cultura dessa época. E isso fica muito claro do jeito que ele escreve. Então, eu tive a oportunidade também de ler o Feliz Ano Velho. E é muito engraçado entrar na cabeça dele. E ver ele falando de temas tão complexos, de temas tão sensíveis, é muito emocionante. Eu acho que é sempre interessante, se você está procurando uma leitura, se você está querendo começar a sair da sua ressaca literária, se você quer começar a ler, você pegar um livro que já tem um filme, que é algo que vai te motivar, você já conhece mais ou menos a história, já tem um aparato visual, você já vai criar esse tipo de repertório. Mas especificamente esse é muito interessante, principalmente para quem é brasileiro, porque você vai ler essa linguagem que é quase me remete muito a um tio que eu tenho, né? Então, que é quase essa figura amiga que vai abrir e vai contar as coisas para você e vai te dar uns conselhos e tal. Mas ao mesmo tempo você vai ver a história de uma pessoa que está tentando entender como é que a história dela se junta com a história de uma sociedade, né? E de novo, essa sociedade, né? O que é essa sociedade? Mas de um grupo de pessoas que estava ali tentando achar sentido com muito pouco recurso, né? Com muito pouco recurso emocional, digamos assim. Você sabia muito pouco sobre o que estava acontecendo. Então, é um livro muito especial. Acho que vale muito a pena a leitura, especialmente sob a ótica dessa criança maravilhosa. E acho que uma coisa que, para mim, chega às vezes até a ser cômico no livro é que, assim, ao mesmo tempo em que a Eunice Paiva é retratada como uma mulher forte, que ela realmente era, mas às vezes era engraçado ver que, sei lá, às vezes o Marcelo Rubens Paiva tinha uma passagem de adolescente e ela ficava, é isso, tá tudo bem, eu também já passei por isso e tá ok. Mas realmente ver essa força dela, eu acho que inspira muita gente. Sim. E eu super recomendo, né? E é muito isso. louco, assim, é muito louco você ver uma existência... É isso, a gente vai ficando mais velha, a gente vai percebendo, né? Mas como que a nossa história individual vai entrando numa história universal, né? Então, como que essa mulher existe de tantos jeitos, mas como essa criança existe de tantos jeitos também, assim. Muito legal. Exatamente, Excelente exatamente. Esse indicação. livro é de 2015 e o filme foi feito agora. E a gente vê que em uma década, mesmo que tenha mudado muitas coisas, tem coisas que não mudam, né? A percepção,
ou principalmente os fatos, eu acho que é importante a gente falar sobre o que aconteceu, para que a gente não cometa o mesmo erro de novo. E o segundo livro é uma recordação, acho que do fundamental, que é O Alienista, do Machado de Assis. Ele foi escrito em 1882, então, né, vamos pular cronologicamente um pouco. Mas essa história é um pouco sobre uma distopia brasileira, né? Em que fala sobre um médico chamado Simão Bacamarte, em que ele volta para a cidade dele, de Itaguaí, e ele tenta fazer umas pesquisas inéditas sobre a mente humana, e ele inaugura a Casa Verde, né? Que é um manicômio, praticamente. E, assim, né, eu não vou dizer que é um spoiler, porque eu acho que esse livro já é bem batido, mas eu acho que o fato de, no final, ele ver que ele também tem um aspecto de loucura, eu acho que isso reflete muito sobre como a gente trata a saúde mental aqui no Brasil. O que você acha isso? É tudo. Gente, antes de mais nada, eu tenho um passado na letras. E acho que esse livro é muito, muito importante de ser trazido à tona sempre que é possível. Primeiro porque é o Machado de Assis. Assim, obviamente a gente tem uma barreira no jeito que é escrito, né? A gente vai passar por outras indicações aqui que vão ser mais tranquilas. Tem um português que é mais recatado, mais antigo, mas a escrita dele é algo que é, assim, imperdível. É imperdível. Chega a ser cômico em alguns pontos. Vale muito a pena você dar uma chance para esse universo, você tentar adaptar a sua cabeça um pouco a esse tipo diferente de escrita, porque você vai entrar numa história complexa, assim, são muitos personagens, com o perdão da palavra, são muitas fofocas, são muitas reviravoltas, e você vai acabar entrando numa discussão que é muito real hoje, assim. É um livro que fala muito sobre loucura e sanidade, mas é um livro que fala sobre a barreira que existe entre loucura e sanidade, e até que ponto ela é mediada por interesses ou não. Aí pode ser o interesse, ele fala de vários, né? É o Machado de Assis. Então, ele pode ser o interesse amoroso, pode ser o interesse político, o interesse financeiro. Mas até que ponto a gente aceita determinados comportamentos ou não? É um livro bem legal. Assim, é um livro que vale a pena. E eu acho que a gente avançou muito, né, nesse contexto, assim, de saúde mental, de o que considerar, como ser tratado. Porque até Sim. então, assim, 1882, já faz mais de um século, a gente ainda tem muitas coisas para ainda entender, para compreender e pra gente poder cuidar das pessoas da melhor forma, né? Sim, e acho que um dos bons jeitos da gente, pegando na esteira do que você traz, assim, um dos bons jeitos da gente entrar nessa discussão realmente é lendo. Assim, não tem muito segredo. É um dos jeitos mais antigos de você abrir o olho e ter uma experiência de uma outra ótica sem precisar sair do lugar ou sem precisar nascer de novo, assim. Acho que a leitura é um caminho muito bom. E sem precisar ser julgado também, né? Que é só você e o livro. Exato, e o Machadinho. Com certeza. Bom, Perfeito. o terceiro livro, eu na verdade vou pedir para Isa apresentar para vocês, porque foi indicação dela para mim há alguns meses. Então conta pra gente, Isa, Ai, o que meu que é o Deus. Escute as Feras? O Escute as Feras é um livro muito único de uma antropóloga francesa chamada Natacha Martin. Ela tem um trabalho muito bonito com povos que vivem em regiões isoladas. Então, esse livro narra um fato específico de quando ela estava na Sibéria e sofreu um ataque de um urso. Mas é um ataque muito peculiar. Então, essa antropóloga francesa, a gente já coloca todo o recorte lá da mulher branca europeia, que estava lá estudando. Ela é atacada por um urso, mas o urso desiste do ataque. O urso faz lá o primeiro golpe, afeta um pouco do rosto dela e vai embora. E aí tem uma grande questão envolvendo os acontecimentos seguintes, que é a jornada psicológica dela. Então, entendendo o que aconteceu, por que ele desistiu, por que ele não desistiu. E a jornada dela como pessoa, assim. Então, o que eu faço agora que eu não tenho mais um pedaço do meu rosto? O que significa para mim como beleza, como mulher? E tem uma terceira sacada ainda, que é as pessoas querem muito ajudar ela a entender. Então, isso é uma coisa que eu sinto que a gente tem muita pressa hoje em dia, né? Aconteceu uma coisa comigo, eu já preciso colocar numa caixinha, eu preciso ou ter uma opinião, ou eu preciso logar num aplicativo. E ela é um livro curtinho, são 100 e poucas páginas, é muito psicológico, é um livro muito engraçado de ler, porque é basicamente os pensamentos dela, sem pressa,
e tentando entender o que acontece nesse lugar que é completamente diferente dos parâmetros dela. É uma delícia, assim, eu adorei. É uma delícia, mas eu confesso que foi um dos livros Ah! mais difíceis, mais demorados que eu já li, porque ele dá um gatilho de saúde mental. Então, caso vocês queiram e vocês estejam sensibilizados, estejam vulneráveis, lê com calma. Perfeito. Porque é um pouco difícil, é uma questão de você se perguntar da sua identidade, que, né, a partir desse momento de ataque, meio que reconstrói, mas aí você também perde, é aquilo. É, ele traz, né, ela traz esse mito de que quando um urso te deixa viver, vamos dizer assim, meio que você carrega uma parte dele e ele também carrega uma parte sua. Então você fica assim, o que que eu sou? O que que eu sou perto do... O que que eu sou em relação ao urso? O que que ele é em relação a mim? O que que a gente é junto? E a partir disso, ela também começa a ser vista como um experimento, né? Porque é muito difícil ver uma pessoa que viveu ao ataque de um urso. Então, no livro também ela retrata sobre como ela foi vista como um experimento, um objeto que sobreviveu. Então, tem essa coisa de perguntarem pra ela o que que ela estava sentindo, o que que ela estava, não só fisicamente, mas mentalmente, e ela também não sabia o que que estava acontecendo com ela. Mas mesmo assim, ela teve muita garra de enfrentar tudo aquilo, de recontar a história dela a partir desse livro, pra que ela também pudesse se descobrir a partir dele, né? Livraço. É. É um livraço, gente. Eu super indico, mas é isso, vão com calma. Tá bom. E o outro, eu vou dizer um conjunto de livros que a gente vai trazer, são clássicos, são o Fahrenheit 451 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Orwell. Os dois são, né, são clássicos da literatura contemporânea. O primeiro, Fahrenheit 451, fala sobre foi escrito em uma época em que estava começando ali a Guerra Fria, já tinha começado um pouco, e fala sobre basicamente uma sociedade em que não aceita que livros são coisas boas. São coisas ruins que fazem a gente ficar alienado. Só que a partir disso eles também querem alienar a favor deles. Então, a partir de telas grandes de televisão, a partir de programas que são, assim, muito artificiais, enfim. E o segundo livro é Revolução dos Bichos. Esse daqui é basicamente é uma fábula em que retrata a parte da Segunda Guerra Mundial, em que os porcos e os outros animais de uma granja chamada Granja do Solar, eles estavam indignados, estavam descontentes com a forma como o fazendeiro deles estava criando ali, estava meio que se aproveitando do leite, das produções, né, dos animais. E nessa fábula, eles têm essa consciência de que precisam atacar, precisam fazer essa revolução. E eles conseguem fazer essa revolução, mas que a partir disso é basicamente uma narração de como foi esse movimento comunista, né? E eu queria conversar com vocês sobre esses dois, que pra mim são, ao mesmo tempo, muito parecidos, mas também são bem diferentes. Total. Então, me fala aí o que você achou. Total. Então, eu acho que são dois livros que caem no mesmo eixo de indicação, assim. Eu acho que se você está procurando uma indicação de livro para ler, para você realmente conhecer o que é essa literatura, para você começar a pensar o que são os grandes clássicos que ajudam a gente a pensar o nosso dia a dia hoje, essas são leituras que você vai adorar. Assim, são dois livros que são muito basilares, eles trazem... que nem Duna influenciou Star Wars. Assim, muitas coisas e símbolos importantes que a gente tem hoje derivam dessas duas histórias. Então, é isso. A primeira, ela é mais fabular, como a Ju trouxe. Tem mais analogias e tal. A segunda é mais direta. A segunda é tela. A segunda é censura. A segunda já vem com a crítica direta na veia mesmo. Então, fica a seu critério escolher qual é o caminho que você quer seguir. Mas os dois, eu acho que vale muito a pena. Os dois são histórias que me emocionam muito, assim. Acho que primeiro pela causa animal, que é algo que me comove quando você vai pensar na Revolução dos Bichos. Então, o primeiro passo, obviamente, tem todas as outras leituras, mas o primeiro passo, você vê os bichos se levantando contra o ser humano. Para mim, eu acho tudo. Acho incrível.
Então, é muito engraçado ver esse desenvolvimento a partir daí, as personalidades, o cuidado que o autor teve. Mas o segundo, ele é mais diretão e tem um protagonista que é mais... Ele estaria num filme hoje, digamos assim. Então, se você está procurando uma narrativa mais quadradinha, com começo, meio e fim, com uma história, com uma visão mais de esperança, eu acho que você deve ir para o Fahrenheit. Os dois são tudo. Realmente. Realmente, gente. A Isa disse tudo. Mas eu acho que eu queria falar especialmente sobre o do Fahrenheit 451. Porque, pra mim, o que me toca, enquanto te toca mais as questões animais, pra mim, me toca muito a questão educacional. Então, pra mim, ver que livros estavam sendo queimados, em que pessoas estavam realmente se matando por causa desses livros, tipo, pra mim é muito importante os livros, sempre foram muito importantes a minha vida toda. Então, sei lá, imaginar um universo em que bombeiros não apagam fogo, mas criam um fogo pra você, pra eles realmente queimarem ideias, queimarem pensamentos, é uma coisa gigantesca, assim, parece muito distante, mas na verdade não tá tão distante. Total. Né? Pensando em como a gente tá tão viciado em aplicativos, em vídeos, em coisas práticas de consumo, sem que a gente possa realmente pensar sobre o conteúdo, eu acho que não tá tão distante essa realidade. Acho que é interessante trazer uma esperança. É. Ao mesmo tempo, é também muito legal ver as iniciativas como essa, né, de indicação de livros, mas ver os movimentos como o BookTok, por exemplo. Então, como algumas comunidades, algumas mini-sociedades vão se formando de pessoas que vão tentando criar caminhos mais saudáveis para consumir esse tipo de conteúdo, né? Então, obviamente, esse episódio é sobre literatura e sociedade. Então, se você clicou no player, você já sabe que vai ser babado. Mas é importante a gente ter esses tipos de livros para a gente poder escolher com mais intenção, né? Então, acho que agora eu tô melhor, quero ler um livro que vai ter uma história leve, mas que também vai me transformar um pouquinho. Onde que eu quero pôr meu pezinho? Qual que é a temperatura dessa água? Então, acho que é muito importante trazer esse contexto que você traz, assim, de pensar criticamente as coisas que a gente consome mesmo. Uhum. Eu acho que os dois livros, justamente por serem clássicos, são livros que dá pra você ler em diferentes fases da sua vida, que você vai amadurecendo a sua leitura também, e você vai podendo enxergar outras coisas diferentes que você não via antes nos livros. Então, assim, eu acho que é genial, né? Sim. Bom, e basicamente a última coisa é que em cada episódio eu vou pedir para que o nosso convidado traga uma indicação de livros, além de todas essas que eu trouxe. Então, Isa, quero ver a sua, porque eu falei para você não falar para mim sobre o que era e agora eu quero saber. Tá bom. Acho que antes de mais nada, eu queria reforçar para toda a comunidade do Spotify do Centro Cultural que a leitura é um exercício, gente. A leitura a gente precisa praticar. Então, a gente também trouxe livros que são mais enxutos, que são uma leitura mais curta, mais rápida, mais dinâmica, justamente para o pessoal poder pegar a indicação e começar a praticar mais esse hábito da leitura. Isso posto, o livro que eu queria indicar tem 554 páginas. Gente, é só uma indicação, tá? Não quer dizer que vocês precisem comprar um trambolho. Sim. Eu trouxe a Parábola dos Talentos, da Octavia Butler, que é uma escritora... Ela é considerada a mãe da ficção científica, né? Então, esse é o segundo livro da saga, mas, obviamente, gostaria de recomendar o primeiro, que é a Parábola do Semeador. Mas ele estava emprestado. E vocês sabem que quando está emprestado, amor... é porque faz sucesso. Então, a gente trouxe o primeiro para fins ilustrativos. É um livro que é uma distopia muito intensa, assim. É um livro que parte de um colapso climático e de um colapso político, de um colapso social. E ele narra a vida das pessoas tentando se reconstruir depois disso. A Octavia é uma mulher negra, maravilhosa, professora, e que tem um grande conhecimento de religião. E nesse livro, ela conta basicamente a história da Olamina, que é uma menina que está tentando se reconstruir enquanto ela meio que vai criando uma religião. Então, conta muito sobre essa necessidade que a gente tem de dar sentido às coisas, de organizar todas as coisas a partir da nossa própria visão de mundo. E a parte mais legal desse livro, gente, é que ele é escrito como se fosse um diário.
Então, você lê o diário da Olamina enquanto ela escreve as parábolas dela, enquanto ela faz a poesia dela, tentando dar sentido para a vida dela. Não é um livro leve, é um livro bem pesado, mas, assim, se vocês querem pensar em literatura e sociedade, vocês querem cutucar a sociedade, O que Teve é o Caminho. Em qual época da sua vida você leu esse Eu li livro? ano passado. Ah, então tá, ok. É isso, gente. Super recomendo. Ela é uma escritora. Tudo que tiver da O que Teve, assim, é qualidade garantida. Vamos ler mulheres, entendeu? Vamos ler mulheres. Vamos ler ficções científicas. Vamos usar os livros pra pensar. Com vontade de se divertir também, entendeu? Não é umas besteiras. Umas besteiras de 500 páginas, gente. 500 páginas. Mas, gente, se a Isa indicou, todas as indicações delas que eu li foram muito boas. Então, essa daqui, eu garanto pra vocês que vai ser boa. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Então, terminamos por aqui, gente, com essa lista de indicações pra vocês lerem aí, não sei, né, ao longo do ano, ao longo do mês, dependendo da facilidade com que vocês leem. Queria agradecer a Isa por vir aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei a ideia. Adorei a ideia de indicações via podcasts. Esse projeto é lindo. Próximos episódios. Sim, os próximos episódios estão por vir. Eu ainda não vou falar nada, mas fiquem aí de olho, porque daí vão aparecer mais 2 episódios aí pra vocês, gente. É isso, gente. Todos os livros estão disponíveis na nossa biblioteca. A nossa biblioteca funciona das 10 às 20 horas, de terça a sexta, e de sábado e domingo, das 10 às 18 horas. Durante a semana, se houver feriado, a biblioteca fica fechada e só é permitida a entrada antes dos 30 minutos de fechamento. Para você entrar aqui na biblioteca, é só você trazer o seu RG e um comprovante de residência. Você se identifica ali na portaria da biblioteca e é só aproveitar o nosso espaço. É isso, gente. Obrigada. É isso, gente. É isso. Tchau. Tchau.